Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo de número 7. A gente já avançou bastante aí em questão de informação e agora a gente vai abordar com exclusividade sobre o tema prestação de serviço. Por que eu quero falar nisso tão pontualmente? A prestação de serviço ela é a nova onda do digital. Não sei se você já se deparou com isso, mas vieram várias ondas e agora a gente está começando a surfar nessa onda da prestação de serviço. E o que é essa prestação de serviço de fato? Elas são profissões obrigatórias, vamos dizer assim, no digital, extremamente necessárias, que você pode prestar e que ainda estão em crescente. Pensa isso, hoje existe uma demanda muito grande para essas profissões e ainda está no começo. Então, por isso que eu digo que é uma onda e eu vou explicar ela para você agora. Essa parte do vídeo ela é específica para que você entenda, porque eu quero dar muito valor a isso, porque eu particularmente sei o quanto é importante isso e o quanto você tem de retorno com isso. Todas as outras 4 opções, elas são extremamente funcionais, mas eu olharia para elas como uma renda extra e não como a sua principal. Por quê? Porque a principal provavelmente vai vir aqui da prestação de serviço, da execução do seu trabalho. Isso não tira o fator escala, você pode escalar, mas ele é muito mais seguro e eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. 7 caminhos. Você pode iniciar uma carreira aprendendo uma das principais demandas, como eu comentei, que o digital tem hoje. São elas social media, designer, copywriter, editor de vídeo, gestor de tráfego, SDR e o que eu chamo de Digital Pro, vou te explicar. Todas as pessoas e empresas hoje dependem desses serviços, tá? Não tem como você fugir disso. Então olha o tamanho dessa possibilidade. E sim, você tem um mercado gigantesco a ser explorado. Vamos fazer um overview em cima de cada uma. Primeiro, social media, que é um dos mais comuns e extremamente necessários. Você que nunca fez, estaria no início da sua carreira, pode começar cobrando 500 ou até R$1.000 para gerenciar um perfil e alimentar ele com publicações. Isso é um fato, tá? Tem pessoas que cobram isso e estão no começo, isso não é um problema. Se você conseguir fechar 3 clientes desse, você teria R$3.000 fixos, ou seja, você já poderia trabalhar para você mesmo, com apenas 3 clientes. Para você ter uma ideia, essa demanda de 3 clientes por mês a R$1.000, você conseguiria trabalhar uma semana e ter 3 semanas livre. Porque você consegue se adiantar, lógico, você tem que fazer atendimento e tudo mais, mas a execução mesmo você conseguiria fazer em uma semana. Profissionais mais avançados cobram entre 3 e R$10.000, dependendo do volume de conteúdo, estratégias, etc. Para você ter um norte de onde você pode chegar, caso você queira seguir com essa prestação de serviço. Mas vamos lá, começar do começo. O que você precisa? Aprender os conceitos básicos sobre design é extremamente importante, sobre conteúdo e tudo mais. Você pode usar Canva ou Figma, que são gratuitos, tá? Ou aprender Photoshop, que eu indicaria muito, particularmente, quem quiser se aperfeiçoar ainda mais. O que eu sugiro fortemente, porque lá na frente você vai ter know-how para cobrar mais. Comparando um profissional de Canva, por exemplo, com um profissional que desenvolve via Photoshop, o de Photoshop é mais bem pago, porque a visão dele, a técnica dele é maior que a do Canva. Não desmerecendo quem trabalha com Canva, longe disso, só estou fazendo comparações de ferramentas. Dominar as plataformas de redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, pelo menos o mínimo para começar com o tempo que você vai evoluindo. Você tem que saber o básico ali. E vontade de ser livre para trabalhar por conta própria. Então isso é o básico para você fazer ali a parte social media, que é o gerenciamento dos perfis de pessoas, de empresas ou de projetos que seja, tá? Gerando conteúdo para elas. Vamos lá, o segundo seria a parte de design, a parte de produção visual. É um produtor de material gráfico, de imagens, elementos, identidades visuais para qualquer projeto. É quem dá cara para tudo que vemos hoje na internet. Um designer iniciante pode cobrar facilmente 40, 50 até R$100 por arte, dependendo do seu nível e de visão técnica. Para projetos mensais, você pode cobrar entre R$1.000 e R$3.000, dependendo do seu volume de produção. Ao meu ver, é um dos mais interessantes em aprender, pois tudo na internet depende de material gráfico, então ele é quase que insubstituível. Por mais que digam que a inteligência artificial faz, não sei o que, é impossível você tirar o valor da visão de um designer, porque um designer não é só o fato dele colocar ali graficamente, ele vende sentimento através daquela imagem, e isso a inteligência artificial não faz, talvez ainda.
Em qualquer coisa, em qualquer lugar, precisa-se de design. Design de produtos, design corporativo, design de embalagem, design para vendas, para tudo. Ou seja, é uma grande possibilidade de desenvolvimento de carreira e, obviamente, você precisa ser criativo, você precisa gostar disso, né? Existe um pouco de introversão, porque na maioria dos tempos você vai estar olhando para o computador. Você precisa se adequar a isso. Próximo seria copywriter, que é o escritor, quem escreve textos persuasivos para vender qualquer coisa. Aqui estamos falando da arte da escrita. Informação é tudo hoje, o principal produto das empresas, saber redigir um bom texto. Com lógica, estratégia, gatilhos mentais, está entre as tarefas mais requisitadas hoje no digital. Acredite, é um dos mais difíceis, porque o trabalho não é escrever. O trabalho é conseguir entender a mentalidade do consumidor para você escrever o que aquele consumidor quer consumir, quer ouvir no caso. Se você realmente estudar e for uma pessoa boa de persuasão na escrita, pode começar cobrando entre 100 ou 200 reais por hora. Assim como pode trabalhar por volume de material, como um projeto fechado ou mensal, cobrando entre 1.500 ou 5.000 reais, dependendo da complexidade do projeto. O que você precisa? Conhecimento sobre comportamento e consumo é o primeiro ponto. Habilidades crítica e gramática, ferramenta de edição de texto, Google Docs, no caso você pode usar que é free, mas tem muitos outros mais avançados. Conhecimento básico em SEO, que é a palavra-chave, dentro da escrita, colocar palavras-chave hoje em dia é obrigatório, não é nem interessante, sim obrigatório primeiro para a questão de otimização e outra para que aquelas palavras despertem os sentimentos que é necessário para a compra do produto, para a venda do produto no caso. Vontade de ser livre e trabalhar por conta própria novamente. Editor de vídeo. Isso daqui está crescendo loucamente e não tem como parar com isso. Hoje já existem algumas IAs, mas mesmo assim o editor ele faz um trabalho que a IA não faz. Pode cobrar sem pensar pelo menos 150 reais por um vídeo curto. 10 vídeos, 1.500 reais. Um vídeo curto é 20 segundos, 30 segundos, tá? Quando você aprende o básico, você consegue fazer 10 vídeos curtos, tipo Reels, de 90 segundos mais ou menos, em no máximo 5 horas. Então pensa o quanto você consegue escalar dentro da sua execução aqui. Quanto mais você se aperfeiçoar, mais valorizado o seu trabalho e maior valor que pode cobrar. Tem gente que paga, por exemplo, 5 reais em um vídeo hoje. Pensa isso. O que você precisa? Conhecimento básico de vídeo, linguagem, formato, dimensão, qualidade de imagem, etc. Você precisa saber sobre iluminação caso você vá gravar. Conhecimento básico de edição, tempo, transição, corte, efeito básico, etc. Você pode usar inicialmente o CapCut, que é gratuito, tem a versão paga e tem o gratuito, ou Adobe Premiere, que ele é mais evoluído, é o editor profissional no caso. Tem muitas outras, mas essas são mais fáceis de você começar. CapCut é super simples e o Premiere é um pouco mais avançado, mesma história do Photoshop e do Canva. Vontade de ser livre e trabalhar por conta própria. Gestor de tráfego. Esse daqui é um dos mais importantes hoje porque é ele que expande a audiência das empresas, das pessoas com tráfego pago aí. Um gestor de tráfego hoje, um iniciante, ele pode começar cobrando tranquilamente 1.000, 1.500, 2.000 reais por cliente, tá? Dependendo, óbvio, do volume das campanhas e do investimento que o cliente dele dispõe. Quanto mais estrutura, mais ele tem que cobrar porque é mais trabalho nesse caso. Se ele conseguir fechar 5 clientes, por exemplo, de 2.000 reais, ele tem tranquilamente 10.000 reais e é extremamente possível ele atender 5 clientes nesse nível, sozinho, tá? Então seria 10.000 reais com uma única execução. O que precisa para isso? Conhecimento avançado, básico avançado em Facebook Ads. Aqui nesse caso ele vai depender realmente de um pouco mais de estudo, tá? Porque é técnico. Mas não que seja impossível, só com o YouTube hoje, por exemplo, você conseguiria já aprender o que você precisa. Caso não, te indico fortemente Pedro Sobral, o melhor professor de tráfego do mundo. Conhecimento do básico ao avançado em Google Ads. Conhecimento sobre comportamento de compra online, porque na configuração das campanhas você precisa entender como que o seu consumidor, o consumidor daquela empresa, se comporta para que você entregue o anúncio correto ali para ele. Entendimento sobre anúncios de alta conversão e a vontade de ser livre e trabalhar por conta própria novamente. O próximo, a gente tem o SDR ou representante de vendas. Para quem é do universo de vendas, começar como SDR ou representante é uma excelente oportunidade. Um SDR nada mais é do que um representante virtual ou físico, tá? Eu iria para o virtual porque você pode representar qualquer empresa do mundo. Além de você trabalhar com o que gosta e de casa, você não tem vínculo com essa empresa, né? E você pode provavelmente tirar muitos benefícios disso. Além dos termos de representação,
que você pode criar carteiras de empresas, ter mais de um fornecedor, desde que não sejam concorrentes pela questão ética. Entra o fator comissionamento, você ganha por comissão. Você pode ganhar de acordo com o que trabalhar. Muita gente olha para essa ocupação com olhos errados, porque fala, comissão, não tenho nada garantido. Mas é extremamente mental, é a forma que se enxerga isso, porque de todas, esse daqui é o que te propõe mais, é o que te dá mais possibilidade de ganho, que você vai ganhar conforme comissão. Quanto mais inteligente que você executar, mais você vai ganhar. Existem alguns formatos de remuneração, alguns até fixos com ajuda de custo, etc., mas normalmente seria só comissionado. Se tratando de vendas, é o que mais possibilita retorno financeiro. Depender, claro, da empresa, do produto e do volume de vendas que você conseguir fazer. Mas dá facilmente para você tirar 6, 10 e até muito mais como representante de venda. O que você precisa? Dominar as técnicas de venda, que não são simples, tá? Existem muitas técnicas de venda e muitas variáveis que você precisa aprender, mas eu vejo que, indiferente da profissão que você faça, essas técnicas de venda são essenciais como profissional, mesmo que você não atue como vendas. Ser um profissional ambicioso, ambição não é ganância, ambição é você ser determinado e consciente daquilo que você quer. Ter uma boa comunicação e técnica de persuasão, e estudar o máximo que você puder sobre o produto que você vai representar. Essa é a grande diferença de bons vendedores e maus vendedores. Quanto mais você souber, mais você vai conseguir falar sobre ele, agregar valor nele. Organizar os seus contatos em alguma plataforma de CRM, como Trello, ClickUp, Agenda, Monday, etc. Muita gente peca hoje em não organizar os seus leads. Tenho, por exemplo, várias experiências com empresas grandes, lojas e tal, que tem milhares de leads, vários celulares, um na frente do outro, que não estão organizados no CRM. Vontade de ser livre e trabalhar por conta própria. E por último, a nossa cereja do bolo, o que eu chamo de Digital Pro. O que eu um dia já fui e é o que eu quero mostrar aqui como possibilidade para você. O Digital Pro, ele é o indivíduo que ele trabalha em todas essas áreas que a gente falou. Por que isso? Porque hoje o mercado pede isso. Não é uma escolha pessoal que eu sou multifacetado e trabalho em várias áreas. Não é isso. É que quanto mais você conseguir transicionar entre as áreas, mais qualidade e mais resultado você vai gerar. Por isso que é importante você enxergar dessa forma. É totalmente possível que você mesmo sendo autônomo e não uma equipe ou uma agência, estou falando de uma pessoa, preste um serviço 360 para o seu cliente, oferecendo um equilíbrio de soluções que envolve todos os setores que falamos anteriormente. Mas tem gente que vai falar que não tem como dar qualidade. Tem como. É só você organizar e ser performático, você entender o processo da forma de performance organizada e execução comprometida com o resultado. Para quem está no começo, ser uma urgência não é ruim. Para quem se conforma com isso, é ruim. Porque vai chegar uma hora que o seu processo vai estagnar, porque você vai estar limitado em questão de execução. Tempo, troca de tempo versus retorno. Se você se acostumar com isso, você está ferrado, porque você não vai ter estrutura de processos para sair daquilo. E aí você não consegue sair de uma urgência para uma agência, tá? Então não se conforme. Mas para quem vai começar, é uma oportunidade extremamente saudável, extremamente necessária, e aí você vai entender o porquê. Você não vai começar com isso. Você vai começar com as atividades individuais, pegar experiência, aprender, só que aí tendo isso em mente, olhando lá para frente e vendo isso, você já vai se interessar pelas outras, porque muita gente fala, eu sou especialista em copyright, mas e aí? O que você manja de design? O que você manja de tráfego? Não manjo nada. E nessa hora não é desmerecendo o profissional de copyright, mas é porque ele deixa de entregar qualidade não tendo mais performance nas outras áreas, entende? Você não vai começar com isso, até porque então você precisa entender o mínimo de cada uma das outras, mas quando chegar a hora e você tiver todo o conhecimento que você precisa, você pode facilmente cobrar entre 4 e 8 até 12 mil reais por cliente, porque você sabe transacionar naquelas áreas e executar um processo 360 para entregar um resultado à altura para esse cliente, entende? Mas se você tem a intenção de viver do digital, e eu espero que isso aconteça, é uma forma mais inteligente, no caso, de comprimir o tempo.
Porque lá na frente você vai abrir uma agência, você vai querer ter um processo maior. E isso vai ser obrigado a você formar equipe, seja o que for, pois é a forma de você conseguir escalar os seus ganhos. Você vai sair da operação, você sai da linha de frente e dar espaço para que a sua equipe toque ali e você comece um processo de empreendedorismo. E para isso você vai precisar entender sobre todas as áreas. Então, tendo isso em vista, começar desde já o pensamento de que lá na frente vai adiantar muito tempo e muito trabalho você já entender e já buscar se formatar desse jeito como autônomo ou como freelancer. Aqui você precisa entender que qualidade vale mais que quantidade, pois você vai precisar se dedicar sim todos os clientes que fechar de acordo com a disponibilidade e organização de tempo. Você está falando de um cliente de R$8.000, então você precisa se entregar de corpo e alma para aquilo. Não estou falando que você vai se limitar a ganhar isso, porque naquela outra opção, por exemplo, que a gente falou, dos infoprodutos, você estava falando em 15 mil e tal. Não é pelo valor, é pela qualidade da entrega. Se você se organizar e trabalhar, por exemplo, meio período e conseguir garantir a entrega, você tem outro meio período para fazer outras coisas, tá? O que você precisa? Conhecimento prático em todas as áreas de uma agência, são todas essas que a gente falou. Conhecimento técnico em todas essas mesmas áreas, ser um vendedor avançado, você precisa ter a área de vendas bem afiada. Lidando com esse perfil de clientes, a venda precisa ser sempre afiada, porque eles vão exigir cada vez mais, não é uma venda comum, é uma venda de relacionamento, tem toda uma tratativa. Se disponibilizar para uma entrega de 360 e para isso você precisa criar alguns processos próprios de produção. Você precisa se autoproduzir organizadamente, assim que você vai ter saúde e tempo para fazer outras coisas. E, óbvio, vontade de ser livre e trabalhar por conta própria. Um bônus que o Digital Pro proporciona aí. Ser um Digital Pro é ser uma pessoa que faz todas essas áreas no caso. Ou pelo menos que entende elas. A proposta do Digital Pro pode assustar quem nunca pensou em trabalhar com isso. Mas para quem já começou, de alguma forma, em algumas das áreas, é uma realidade. O cliente atual, ele pede que você caminhe, que você transite nas outras áreas, entende? Sempre temos que saber um pouco de tudo e a própria demanda do mercado pede que você, no mínimo, oriente o cliente nas demais áreas que não a sua. Mas como uma coisa puxa a outra, quem é inteligente vê a proposta e entende como organizar esse processo. Basta dedicação e se aprofundar em conhecimento que tudo se resolve. Certo? E aí, ficou bom? Agora que a gente já tem os caminhos, basta que você tome a sua decisão, entenda qual que é o melhor sentido que encaixa aí para os seus valores, para o que você gosta e manda a bala na execução. Fechou? Agora a gente vai para o último vídeo do nosso curso. Eu espero que tudo que a gente entregou tenha feito sentido para você. Se não fez, a gente vai tirar as dúvidas últimas e finais no próximo vídeo. Te vejo lá.